senhor presidente, senhora presidente, demais colegas, senhor prefeito, aqueles que estão aqui presentes e os que nos acompanham também pela rede social. Inicio a minha fala agradecendo primeiramente aos trabalhos da comissão, muito por ter, vereadores, oportunizado o contraditório e a ampla defesa para o ex-gestor, senhor Amaury. Também quero agradecer à Procuradoria da Casa, que disponibilizou a integralidade dos autos, em especial o prefeito desse processo de 2012. Confesso a todos vocês que foi um trabalho árduo. E aqui, né, vereador Lara, travou-se várias discussões em torno do objeto. E muito porque um questionamento permanecia na minha cabeça e eu indagava todo mundo, mas qual é o papel dessa Casa Legislativa? Qual é o papel do vereador? Afinal de contas, o julgamento é técnico ou o julgamento é político? Como se dá isso? Foram várias semanas e aqui, pessoal, eu quero muito respeitosamente, o voto de cada um é o voto de acordo com a consciência, e chegou ao entendimento. É por isso que nós estamos aqui, que nós somos eleitos nessa pluralidade. Mas é de acordo com a consciência. E enquanto eu não cheguei à plena convicção e o entendimento, eu não sosseguei. E foram dias. Mas, graças a Deus, eu venho a essa tribuna com a maior tranquilidade possível, um entendimento que aqui eu passo a expor e peço um pouquinho de prazo para o senhor presidente. Em que pese os argumentos de que, mas ele não roubou, vereadora, mas ele não colocou dinheiro no bolso. Eu pensava, mas não é isso que a gente está julgando. Nós não estamos julgando a pessoa e a conduta. Mas, vereadora, a equipe dele que entrelaçou e, enfim, ele não é culpado, mas a equipe é culpada. Eu pensava, mas não é por aí. Ou, ao menos, uma visão analítica. Se tem o parecer do Tribunal de Contas desfavorável, o nosso voto tem que ser desfavorável. Eu pensava, mas que coisa, dá para se dizer burra, trazer a essa casa os autos para a gente dizer o que o tribunal disse. Mas não é por aí. Eu fui questionando, analisando os autos, e aí, como uma boa advogada, eu fui para a jurisprudência. E eu encontrei várias jurisprudências, vereador Lara. E eu vou narrar para vocês. Dentre elas, o Tribunal de Justiça do Maranhão, uma apelação que diz assim: a aprovação pela Câmara de Vereadores das contas rejeitadas pelo TCE não tem condão de esvaziar o objeto da ação, pois a decisão do Poder Legislativo possui natureza política, só vinculando a ele próprio. Não possuindo, contudo, o poder de impedir a apreciação de qualquer lesão ou ameaça a direito judiciário, tendo que não possui força de regularizar e validar as irregularidades supostamente praticadas pelo prefeito, impedido o seu exame judicial em processo adequado. O que está dizendo aqui? Aqui a decisão é aqui dentro dessa casa. Não impede com que o prefeito, eu tenho que lhe dizer isso, ainda que essas contas sejam aprovadas ou rejeitadas, segue a análise, não termina por aqui. Outra jurisprudência, esse aqui, TJ do Pernambuco. Outro assim, o simples fato do Legislativo Municipal haver, a posterior, aprovados as contas rejeitadas pelo TCE, não se presta a invalidar as decisões proferidas por tal órgão. Mais uma, diante da distinção e autonomia jurídica existentes entre julgamentos políticos, de um lado, a cargo da Câmara, e técnicos administrativos das contas do prefeito, esse é a cargo do Tribunal de Contas. O julgamento político proferido pela Câmara Municipal não tem condão de desconstituir a decisão técnico-administrativa pela Corte das Contas. Por fim, terminando, senhor presidente, essa parte da jurisprudência, porque eu acho importante, até para a população sair daqui esclarecida, diz assim, TJRS, embargo de declaração. A análise das contas do prefeito pela Câmara de Vereadores comporta juízo essencialmente político, não vinculando a prestação dos atos pelo judiciário. São esferas distintas que se valem de critérios diversos para a validação dos fatos. Ou seja, são critérios diversos do Tribunal de Contas e o nosso voto. Mas então que critérios são esses? E aqui eu vou fazer a leitura da minha análise. O voto do Legislativo constitui mera forma, ao meu ver, e a conclusão que eu cheguei, mera formalidade estabelecida por lei. Não tem condão de esvaziar o objeto da ação, possui natureza política, só vinculando a ele próprio. Não invalida decisões posteriores. Eu cheguei a pensar, mas por que cargas d'água esse processo está aqui e a gente tem que se manifestar? E aí, senhores, eu cheguei
a última das últimas conclusões, senhor presidente, que o nosso voto ele não está atrelado a aspectos técnicos, mas também não pode ser motivado por questões políticas da disputa eleitoral, seja ela antiga ou futura. Cheguei à conclusão que o nosso voto está atrelado, fundado à subjetividade. Esse é o ponto, subjetividade. E pelos autos e análise dos autos, eu fui pesquisar se de fato a vontade do gestor, existiu dolo naquela conduta, senhor prefeito? Existiu ou não existiu? E eu posso dizer para os senhores vereadores que talvez a resposta dessa pergunta aqui dentro dessa casa seja muito mais simples. Porque podem alguns de vocês ter acompanhado o processo e em um dado momento ter visto. Ele sabia sim, ele quis era ferrar com o erário. Aí se encontra a subjetividade. Conclua, vereadora. E senhor presidente e senhores, aqui eu posso dizer que eu já passei por situações nesses 3 anos que, se um dia, senhores vereadores, chegar nessa casa e eu for parlamentar, muitas situações já ocorreram, senhor prefeito, que eu posso, sim, proferir o meu voto com base na subjetividade, porque eu vi, foi avisado e fez, assumiu o dano, assumiu o dolo. Eu vi a vontade do senhor prefeito. Se um dia vir esse apontamento. Mas, senhores, no final da minha análise nesse processo, eu posso dizer com plena tranquilidade que, analisando os autos, não participando do processo, aquilo que me foi imposto e buscando a subjetividade da conduta, o meu voto, conforme o meu entendimento, vai seguir de acordo com aquilo que é a minha obrigação. Porque a população me colocou aqui para ser vereadora e cumprir com a minha obrigação. Então, senhor prefeito, na análise dos autos, eu vou contra o parecer do Tribunal de Contas, respeitando as esferas que cada um tem que julgar segundo a sua vontade. E, por fim, eu não digo, e a minha análise foi bem sucinta, não digo que não faltou dinheiro, que o senhor não calculou no final, porque vem o parecer técnico. No entanto, prefeito, aquilo que cabe a mim, eu não consigo, de fato, dizer se houve dano ou não. Se houve vontade da sua parte de realizar o ato, se houve dolo da sua parte, eu não tenho como dizer. E como bem operadora do direito, quando há dúvida, a gente absolve o réu. Muito obrigada.